hormônios, repor ou não repor. Olá, eu sou o Dr. Cascapeira, meu CRM é 41749 e mais um vídeo explicativo para você sobre algo que te interessa, hormônios, repor ou não repor. Eu acho que vale a pena aqui uma breve história quando nós falamos de hormônio. E primeiro precisamos diferenciar dois tipos de avaliações hormonais. Nós podemos avaliar os hormônios como doenças hormonais ou como diminuição da produção de hormônios no nosso organismo. São dois mundos completamente diferentes. Na faculdade de medicina, o pouco que eu aprendi de hormônio eram sobre doenças. E aí, claro, só os especialistas é que cuidam das doenças, que são os ditos endocrinologistas. Mas como a medicina avança aceleradamente e também as necessidades humanas aumentaram muito, começou-se a estudar mais a questão de hormônios. Só para você saber, a primeira pausa hormonal que foi conhecida foi na década de 1930, porque até então as mulheres morriam antes de ficarem com ausência de menstruação. Aí começaram a viver mais, começaram a perceber que as mulheres paravam de menstruar. Olha que interessante, antes não se conhecia a menopausa, que é a primeira pausa hormonal e a mais estudada e a mais conhecida. E o que eu quero falar hoje, principalmente desta pausa. Então, hoje, o assunto é menopausa, repor ou não repor os hormônios. Então, como eu estava falando, a partir da década de 30, começou-se a descobrir, a identificar que as mulheres não tinham mais menstruação. E aí os estudos foram avançando e foram percebendo que começaram a diminuir a produção dos hormônios pelos ovários. Então as mulheres produzem os hormônios sexuais pelos ovários e tem uma dica aqui, fica para você, mulher. A sua suprarrenal ainda produz um pouco de testosterona. Isso mesmo, a tua suprarrenal produz um pouco de testosterona, o que o homem não. Então, tudo bem. Então, o estudo, hoje em dia, não olhamos para a mulher doente. Bom, mas primeiro, o que é menopausa? Né? O que é menopausa? Menopausa é quando cessam todas as menstruações após um ano. Então, quando começa a ter a irregularidade menstrual, é chamado climatério, que é mais ou menos durante um ano, que a mulher começa a ter aqui, a colar. E neste período do climatério, na maioria das vezes, vêm os sintomas, que são muitos sintomas, que nós vamos conversar aqui sobre os principais sintomas do climatério. E aí, equivocadamente, a mulher fala, não, eu não tenho mais menopausa. Menopausa quer dizer, não tenho mais hormônios, não tenho mais o ciclo menstrual. Aí você entra na menopausa e fica o resto da vida. Vou repetir, você entra na menopausa e fica o resto da vida. Então, a menopausa não é uma doença, mas é uma diminuição da produção de hormônios sexuais, levando a vários tipos de eventuais problemas para a mulher. Então você, que de repente tem aí seus 50 anos, que está jovem, está aí, hoje em dia 50 anos, equivaleria a 40, 35, né, dos nossos avós. Então é uma vida muito mais plena, você tem muito mais, você faz atividade física, você namora muito mais constantemente, você tem uma vida profissional ativa, você tem planos, e tem ainda uma perspectiva de longevidade muito grande. Então é você aí que não quer mais envelhecer. Mas por que eu estou associando uma coisa com a outra? Eu estou associando hormônios com envelhecimento? Justamente. Se a gente pudesse dizer os vários fatores de envelhecimento, os hormônios são um dos principais fatores do envelhecimento. Porque os hormônios, nós podemos fazer uma metáfora, são um tipo de comunicação interna, comunicação interior. Então imagine você hoje vivendo sem seu celular. Hoje você vivendo sem comunicação da internet na sua empresa. É assim que o corpo vai ficando. Então, importante aqui,
Então, se você olhar sobre o ponto de vista de doença, não é uma doença. E outro dia uma paciente me falou, doutor, mas a natureza está cessando os hormônios. Isso não é natural? Eu falei, olha, se a gente vai olhar por esse aspecto, não é natural andar de avião. Não, nem de carro. Então, nós precisamos entender que vem o crescimento, a evolução, vem trazendo para o ser humano propriedades, situações para ele viver melhor. Isso mesmo, para que ele viva melhor. Então, é uma revolução, eu entendo uma revolução em termos de saúde, e não de doença, em termos de saúde, tanto preventiva quanto melhor qualidade de vida, a questão do estudo das pausas hormonais. Então, para mim, é uma revolução. O ser humano está vivendo como nunca teve antes, viveu tanto. Né? Nunca tivemos, pelo menos, identificado que o ser humano viveu tanto e cada vez vai viver mais. E é óbvio que quando o nosso organismo vai envelhecendo, mas nós temos outras condições de viver mais hoje em dia. Melhorou as condições de higiene, melhoraram, sim, os vitaminas, os minerais, os alimentos, melhoraram, digamos assim, os tratamentos imunológicos. Então, hoje, a possibilidade de se viver muito mais é muito maior. Então, a gente precisa entender que, junto com isso, e aí eu entendo, né, que isso veio mesmo para uma evolução do ser humano, então nós precisamos aproveitar essas revoluções humanas. Os hormônios, sim, são para serem repostos. Estou respondendo, então, é para repor hormônios? Sim, é para repor os hormônios das pausas hormonais. Mas qual hormônio e como? Aí é que eu quero entrar. Então, por exemplo, a mulher, às vezes 48, 50, 52, ela começa a entrar no climatério, começa a ter as alterações hormonais. Ela pode ter o quê? Alterações do sono, pode ter muito cansaço, muita fadiga, como você está vendo nesse slide aí, o slide número 1, muito sono, muita dificuldade, onda de calor, aí que vem as ondas de calor. Por que tem onda de calor? Porque tem oscilação de hormônio. Você tem mais estrogênio que menopausa, essa oscilação, esse não equilíbrio dos hormônios dá essas ondas de calor, é um dos motivos que se identifica. As mamas começam a ficar mais flácidas, porque começa a faltar hormônio, começa a cair também as mamas, começam a ficar com aquele menor, aquele turgor, né? Começa a ter problemas de ressecamento vaginal, muitas vezes levando a dificuldades no relacionamento sexual. Então a mulher começa a ter uma diminuição da lubrificação vaginal, levando a uma dor e levando também a uma queda do prazer, uma dificuldade para ter prazer. E aí entra a libido também. Então começa a ter alterações na questão da sexualidade, tão importante para a mulher em todo o período da vida dela. E as menstruações irregulares, né? Um mês vem, outro mês não vem, a mulher começa a ficar, então, digamos assim, sofrendo todas essas alterações que a gente está chamando que são as primeiras alterações, que é mais ou menos do primeiro ano do climatério. O climatério, então, é onde a maioria das pessoas identifica os sintomas que diz da menopausa. Depois que de um ano, mais ou menos, ou que terminou, não veio mais há um ano, então a gente classifica aí como menopausa. E a menopausa é a ausência completa de mais de um ano de menstruar. Então você, jovem mulher de 52 anos, 50 anos, e às vezes até menos, né, que já não menstrua mais, você começa a ter perda da qualidade de vida. E a falta dos hormônios começam a aumentar as possibilidades de doenças que antes estavam protegidas pelos hormônios. Tá? Então vamos lá, no slide número 2, que você está vendo agora, aumentam as possibilidades de riscos cardíacos. Isso. Aí a mulher, ela se equilibra, digamos assim, com as mesmas possibilidades do homem de ter problemas cardíacos. Aumenta, por incrível que pareça, a possibilidade de câncer. Isso mesmo. Por quê? Porque os hormônios são protetores. Eu vou trazer um vídeo aqui só falando novamente de câncer para você, e aí falando sobre a nova medicina germânica, como o câncer é uma das leis do Dr. Hammer, como da leis do câncer, como os hormônios, é uma das leis de proteção para evitar
ou, né, buscar evitar a questão dos cânceres. Começam a ter problemas, então, de hipertensão arterial, começa a ter mais possibilidade de diabetes, mais possibilidade de artrites, osteoartrites. Então, os hormônios são fundamentais, inclusive para a parte cerebral, claro. Não tem a mesma dinâmica mental. Começa a diminuir a capacidade mental, capacidade de trabalho, capacidade de vida, pode começar a diminuir. Então, isso a mulher começa a sentir. E aí, o que significa isso? Significa que ela está num padrão onde o organismo não está totalmente capacitado, onde o organismo não tem toda a sua possibilidade de viver bem. E aí entra a qualidade de vida. Né? Como assim? E às vezes a mulher tem 48 anos, o homem tem 52. O homem ainda está, às vezes, longe da andropausa, e a mulher já começa a ter problemas. Olha o problema dos relacionamentos. Quantas vezes, né, nós aqui, identificando aí a dificuldade da mulher por causa das pausas hormonais, a gente começa a fazer a reposição, a modulação hormonal, que eu vou explicar como funciona, ela começa de novo a ter libido, a ter vontade, a ter uma dinâmica sexual. E isto salva casamentos. Terapia de reposição hormonal salva casamentos. É claro, tem marido que não tem jeito mesmo, aí você pode fazer tudo, reposição, pode fazer tudo, mas que não vai resolver. Mas isso é outra história para outro vídeo, não tem problema, não tem jeito. Mas, digamos que este seja um dos motivos, uma das dificuldades, um dos problemas, então você aí terá sim uma melhor qualidade de vida. Então eu estava falando aqui sobre reposição hormonal, fazer ou não fazer? Sim. Agora eu disse que tem uma diferença entre climatério, que é a fase inicial, onde começam a faltar os hormônios, os ovários começam começam a dificultar, diminuir a produção dos hormônios. E aí tem uma hora que pausa, cessa. Tanto que você pega uma mulher um pouco mais idosa, um pouco mais velha, ela faz ultrassom, não aparecem os ovários, eles vão atrofiando. Então é um exame interessante para ser feito. Bom, então, vamos lá. Por que fazer e por que não fazer? Vamos lá, eu já disse os sintomas. Agora eu vou explicar por que existe alguns dogmas ou muita gente contra. Em 2002, presta atenção, isso aqui é muito sério para você entender como funciona a medicina. Eu fico indignado com algumas coisas, eu fico entristecido. No ano de 2002, foi feito um trabalho científico muito grande. Esse trabalho foi feito, está aí o slide 3 para você. Estudo WHI. Então, o que acontece? Esse estudo foram feitos com centenas e centenas, talvez milhares de mulheres, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Pegaram mulheres de 60 anos e começaram a fazer uma reposição hormonal. Só que a reposição hormonal foi contra, como você vê no slide, totalmente a fisiologia. O que é fisiologia? Como o corpo funciona. Então a gente precisa estudar como o corpo funciona. Quais são os hormônios? Como é que eles funcionam? A produção deles. Então eles deram para essas mulheres, presta atenção, você vai ficar indignada. E você vai conversar com o teu ginecologista, doutor, o estudo WHI ainda está vigente? Por isso que o senhor não quer me dar o hormônio? O estudo WHI começou a dar-se para as mulheres reposição hormonal de um comprimidinho chamado Premarin. O comprimidinho chamado Premarin. Premarin significa, como você está vendo nos slides aí, hormônios retirados de urina de éguas grávidas. Não, pelo amor de Deus, é isso. Não, doutor Rubens, você não falou isso. Cascapé não falou isso. Falei. Eu não queria falar, mas falei. Hormônios retirados de urina de éguas, cavalas, éguas grávidas. Imagina, pegaram lá 38 hormônios, juntaram tudo, puseram um comprimidinho e deram para as mulheres tomar. Como? O que é isso? Isso não existe no corpo humano. Que absurdo! Meu Deus, então em 2008, um grupo de médicos, veja, 2002 até 2008, falou assim, começou a dar esse comprimido para as mulheres, reposição hormonal. Começou a ter problema de câncer, problema cardíaco. Ele falou, para, tem que dar só um pouquinho, não pode dar, etc. e tal. Também esse no lugar do estrogênio, no lugar da progesterona, os progestágenos, que também não são hormônios iguais do corpo. Não existem progestágenos no nosso corpo.
que eu quero te dizer é o seguinte, uma coisa é a gente estudar o que tem no nosso corpo humano, uma coisa é você dar um elemento que não tem no corpo humano. Como diz o nosso professor, né, Dr. Laí Ribeiro, alienígena. O corpo olha e fala, pô, isso é um alienígena, isso não existe aqui, nunca teve. Nunca teve hormônio de urina de éguas grávidas, nunca teve isso aqui. O corpo vai ter que se defender, é alienígena. E aí começou a ter problemas de câncer e tal, e pararam, ó, não pode, tem que fazer um pouco tempo, quem tem câncer na família e tal, toda aquela história que você já ouviu falar. Em 2008, um grupo de médicos foi estudar a questão dessa reposição hormonal. Por que esse estudo, WHI? Porque é incrível, porque, bom, veja, foram grandes movimentos, estudos feitos em universidades, e as pessoas falam, ó, foi tudo bem, né? Um estudo bem feito, etc. Mas vamos dar uma lida, vamos ver o que eles acharam lá. Ah, eles acharam isso, que deram comprimidos de urina de égua grávida para as mulheres. Falaram, pera um pouquinho, como é que você faz um trabalho desse? Isso é um absurdo, isso não tem lógica. Então, aí caiu por terra. Então, anota aí, pega lá tua caneta, teu papel, anota aí, a próxima vez que você for no ginecologista, você fala desse trabalho. Doutor, o trabalho WHI é o que o senhor está falando a respeito desse trabalho para a questão de repor hormônios ou não? Então, é importante que ele saiba, você avisa ele, esse trabalho já caiu por terra, porque é um trabalho absurdamente equivocado. E a partir daí, em 2008, começou a se estudar na medicina do envelhecimento, que é a medicina que estuda o envelhecimento. Quais são as causas, o porquê, como é que funciona. E aí sim, é possível fazer-se hormônios sintéticos. Eu vou te falar, são sintéticos, mas são tirados da natureza, de uma planta, chama Dioscorea. Dessa planta, eles pegam algumas moléculas e constroem um hormônio igualzinho, idêntico. Ele engana teu corpo. Teu corpo começa, as células começam a pensar, ué, ligaram o ovário de novo? Ué, opa, que bom, o ovário está trabalhando de novo, eu achei que ele tinha se aposentado, voltou a trabalhar, o ovário. Pessoal, vamos lá, o ovário voltou a trabalhar, engana. Por quê? Porque primeiro os hormônios são idênticos, isômeros, as moléculas são iguaizinhas. Aí o corpo fica de prontidão. Falou, opa, nós estamos de novo, liga as máquinas a pleno vapor, vamos tocar para frente, quer dizer, vamos tocar a vida de novo, com qualidade. Mas também tem como usar. Então, dica aqui, mesmo os hormônios dito bioidênticos não devem ser administrados via oral, porque se passa por comprimido, via oral, você vai ter uma alteração no fígado, e já não é mais o mesmo hormônio. Então, hormônios sexuais não se dá via oral. Então, se dá como? Como assim? Mas não dá via oral, como? Vai injeção? Não. Então, hoje tem uns pellets, tem aquelas que você coloca, a gente usa muito, são géis. Como gel? Como assim? Como? Doutor Cascapeira, como é que passa o creme? Existe tecnologia fantástica que faz passar pela pele. São os carreadores. Olha que legal. Carreadores. Então você põe o hormônio junto com esses carreadores e esse carreador, quando você passa, ele absorve e cai na corrente sanguínea. Cai direto no sangue, sem passar pelo fígado. Fantástico. Fantástico. E também, bom, então, via de administração, já estou dando a dica. São géis, são cremes. Hoje tem algumas pessoas que fazem implante. Eu, preferencialmente, prefiro, por enquanto, estou estudando, prefiro creme, gel mesmo, porque aí você tem controle, aumentar, diminuir, não é uma coisa que vai... Mas tudo bem. Agora, também a dose. Veja que interessante. Então, a dose também é uma dose muito menor. Então, os colegas que não estão habituados, quando eles olham, falam, mas só isso? É, só isso. Porque os nossos ovários, nossos, modo de falar, né? Ato falho, talvez um ovário de outra vida, né? Tudo bem. Os ovários de vocês, minhas meninas, minhas senhoras, ele produzia todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E tem horário. Então ele produz determinado horário um determinado hormônio, em determinado horário outro hormônio. Então é isso. Então a gente vai imitando a fisiologia. Fisiologia é o estudo do corpo, o estudo de como o corpo funciona. Então, a nossa proposta na reposição hormonal, que a gente prefere chamar de modulação, porque a gente vai modular
a gente faz por vias transdérmica, que a gente fala, né? Os cremes, que tem uma absorção fantástica, e também por doses e por horários apropriados. Então, a gente faz isso. Nós trabalhamos com isso já há vários anos, desde 2008, que a gente trabalha com isso aí. É uma revolução em termos de qualidade de vida. Então, trouxe para você uns argumentos para você entender que, sim, respondida a pergunta, repor hormônios. Hoje eu falei só da menopausa. Vou falar das outras pausas hormonais, que são muitas pausas hormonais. Mas hoje eu quis falar da menopausa. Quando eu falar... Porque primeiro a gente precisa tratar a mulher, né? Porque a mulher é um pouquinho mais... Desculpa falar, um pouquinho mais complicado, né? Porque se vê um casal, eu começo a fazer a modulação hormonal no homem e na mulher, ele se recupera muito mais rápido, né? Muito mais simples, mais rápido. O homem é mais simples, né? Então, aí a mulher fala, você não está fazendo a mesma coisa comigo com meu marido. Meu marido já tá tinindo lá e eu não. Falei, é um pouco diferente. Mulher, a gente vai... Então, a gente prefere começar primeiro com a esposa, dar um tempo o marido lá, e a esposa... Aí, quando ela estiver melhor, aí ele, porque os tempos são diferentes. Aliás, os tempos são diferentes entre homem e mulher em vários aspectos, não é mesmo? Bom, se você gostou, eu sugiro que você faça aí para outras pessoas, né? Compartilhe esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar muitas amigas tuas que estão sofrendo com a ideia de que a gata da vizinha da minha avó teve câncer de mama, então eu não posso usar hormônio. Pelo amor de Deus, não é bem assim, são outros conceitos, outras questões. Graças a Deus, muito estudo, muita pesquisa, muita ciência trazendo isso para a gente. Tá? Compartilhe. Tem muita gente sofrendo que pode melhorar. E você também pode se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal que você vai receber aí as notificações dos vários vídeos que eu vou trazendo. Vou trazendo sempre vídeos e nós temos as nossas lives também. Então, vamos junto que tem bastante coisa, bastante material para que você tenha uma vida mais saudável. E a nossa proposta é medicina de qualidade de vida. Muito obrigado, fique com Deus e até breve.